Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de PHP e hoje iremos aprender a usar loops. Os loops são um meio de repetir um trecho de código, ou seja, temos um bloco de código que vai ser executado várias vezes em seguida. Isso vai ser hoje quando a gente precisar fazer operações repetitivas e não ter que repetir código desnecessário. E claro, não pode faltar, nesse vídeo irei deixar um código secreto para você resgatar um mês grátis do plano Hobby da nossa plataforma de hospedagem. Boa sorte! Vamos para aquele exemplo maroto. Vamos começar com o while, que é o mais simples. A estrutura do while é a seguinte: usamos a cláusula, ou seja, o while, e dentro de parênteses inserimos uma condição, parecido com o if que a gente viu naquela aula. Depois dos parênteses, usamos as chaves e quebramos a linha. Esse espaço que ficou entre uma chave e outra, vamos usar para escrever o código do nosso while. E isso vai funcionar da seguinte forma: o sistema vai testar essa condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar o código das chaves. Quando terminar, ele volta para a condição e se ela ainda for verdadeira, ele vai executar de novo. E ele vai ficar nesse loop até que essa condição deixe de ser verdadeira. Quando a condição deixar de ser verdadeira, não vai mais executar. Vamos para um exemplo. Aqui a gente criou basicamente um contador. O que ele faz é contar, né? O que ele faz é exibir para a gente uma série de números em ordem. Funciona assim: a gente inicializa uma variável chamada contador e começa a nossa estrutura while. A condição é enquanto o contador for menor ou igual a 5. Então, se o contador estiver com 5 ou menos, esse bloco de código vai ser executado. E o que esse bloco de código faz é exibir para a gente a frase contador e o número atual do contador. E também essa tag de quebra de linha que a gente viu na aula passada, se você assistiu. Depois de exibir um echo, ele vai acrescentar mais 1 no contador. Então, se o contador começa com 1, a partir de agora, o valor do contador é 2. Aí ele volta para a condição e vai se repetir até ser falso. Quando o contador chegar no 6, essa condição deixa de ser verdadeira, porque já passou, já não é mais menor ou igual a 5, e aí ele já vai sair do loop. Mas agora vamos ver na prática, porque o resultado é muito mais visível lá. Mas antes, você deve ter percebido que aqui no meu VS Code, né, a nossa pasta tá vazia, isso porque eu tô gravando pelo notebook, né, os arquivos ficaram lá no PC, mas tudo bem, a mesma coisa. A gente vai seguir a mesma lógica de anteriormente. Vou criar um arquivo e vou chamar de loops. Deixa eu botar Py já, de que Python, loops.php, perfeito? Mas seguinte, até agora a gente visualizou o PHP no navegador. Pra gente conseguir ver melhor os loops acontecendo, faz mais sentido observar o PHP executando em tempo real. Só que o navegador só mostra o resultado que vem depois do PHP executar todo o código. Então, pra gente conseguir ver melhor como as coisas acontecem, vamos rodar o PHP no terminal, porque rodando no terminal, a gente consegue ver o PHP executando em tempo real. Vou fazer um teste, vou abrir o nosso terminal, Windows, terminal, e vou digitar php-v e vou dar um Enter. Se pra você apareceu a mesma coisa que apareceu pra mim, tá tudo certo, o PHP tá configurado, mas se não apareceu, você vai precisar configurar o executável do PHP nas variáveis de ambiente do seu computador. Muito simples, me acompanha aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é justamente localizar o executável do PHP. Eu vim no meu explorador de arquivos e ele tá na pasta do champ, na pasta onde você instalou o champ, lá no primeiro vídeo. Dentro da pasta do champ, ou seja, aqui nesse computador, C champ, aqui champ, e em champ a gente tem a pasta PHP. E aqui na pasta PHP eu vou clicar aqui em cima na nosso caminho e vou dar um Ctrl C para a gente copiar o caminho da nossa pasta do PHP. Agora vou vir aqui no Windows, precisar por variáveis, variáveis de ambiente, variáveis de ambiente do sistema, e vou em variáveis de ambiente. Aqui em variáveis do sistema, vou procurar por path, aqui em path, e nessa lista de paths tem que estar esse C-champ PHP. No caso, se o seu não está funcionando o executável, é porque não tem. Então eu vou excluir aqui temporariamente e vamos adicionar um novo. Vou vir aqui em novo e vou colar o que a gente copiou lá. Colei, beleza? Ok. Agora, o terminal que você tinha aberto anteriormente, pode fechar ele que ele precisa abrir novamente. Abrir o terminal de novo, dá um php-v e pronto, funcionou. Se o seu não estiver funcionando, você pode entrar no nosso servidor do Discord da Square Cloud. Lá a gente tem um canal para suporte em código, você pode pedir ajuda lá que a gente ajuda. Mas enfim, continuando, vamos voltar ao nosso VS Code. Deixa eu fechar esse terminal, voltar ao nosso VS Code, pagar esse aqui, seja lá o que seja isso que eu escrevi aqui, e vamos escrever nosso primeiro código, usando o while como exemplo ainda. Criar nossa tag aqui do PHP, criar a variável contador, que vai começar com ponto e vírgula, while, e o while do inglês significa enquanto. Então, ó, enquanto o nosso contador for menor ou igual a 5, o que ele vai fazer é colocar as chaves aqui, dar um echo, contador, dois pontinhos, vamos colocar a nossa variável de contador aqui, contador, perfeito, e ponto e vírgula. Como a gente quer executar ele no terminal, agora vai ser diferente. Vamos abrir o terminal integrado no VS Code. Para fazer isso, a gente simplesmente segura Ctrl e aperta em aspas. Ou você pode vir aqui em cima nos três pontinhos, terminal e new terminal. Mas enfim, aqui onde ele abriu, nosso terminal, vamos digitar php, espaço e o nome do nosso arquivo, que no caso é loops.php. Então, loops.php, dá enter, e ele está executando infinitamente. Olha lá, ó, que coisa bonita. O que está acontecendo? Por que ele está executando infinitamente? Tá um loop infinito. Isso porque, ó, lembra, enquanto o contador for menor ou igual a 5, ele vai exibir contador junto com a variável. Porém, a gente não está fazendo nada para mudar a variável do contador, então ele vai ser para sempre o número 1. E se ele é para sempre o número 1, logo esse loop vai ser infinito, porque ele nunca vai ser mais do que 5. Então o que ele vai fazer é usar aqui a variável contador mais. Esse mais basicamente acrescenta mais um valor na variável. Então se é 1, bateu aqui, agora é 2, aí volta, cai aqui de novo, aí se é 2, aí vira 3. Vamos executar de novo. Para não ficar escrevendo tudo no terminal de novo, a gente só aperta a setinha para cima que já vai para o último comando que a gente usou no terminal. Dá enter e beleza, agora sim, ele contou até 5, contador 1, 2, 3, 4, 5. Vai estar um do lado do outro. E se você viu
no vídeo passado, a gente aprendeu a usar o BR, que é para quebrar linha. Porém, aqui no terminal não vai funcionar. Eu vou executar e para ver que não funcionou, ele literalmente escreveu o BR aqui. Isso porque esse BR é uma tag que é só interpretada pelo navegador. Aqui no terminal, o que a gente vai fazer para ele quebrar a linha, ao invés de usar o BR, a gente vai usar _N, que é uma convenção da programação, né, para quebrar a linha. Então, vou abrir o terminal novamente, vou executar e pimba, aqui está o nosso computador 1, 2, 3, 4, 5. E lembrando, gente, tomem cuidado com os loops, porque se vocês esquecerem de atualizar a variável, né, como eu tinha feito anteriormente, se vocês esquecerem de atualizar a variável, eu vou tirar esse código que adiciona mais um no computador, ele vai ficar no loop infinito e pode quebrar teu código bonito. Então, ó, vamos deixar aqui nosso computador mais um. Para a gente conseguir visualizar melhor isso acontecendo, depois dele acrescentar, eu vou usar o comando sleep, que vem do inglês dormir, a mimir, né? E esse sleep serve basicamente para dar uma pausa no nosso código. Uma pausa, tipo, ele vai parar de executar por alguns segundos. E eu quero que ele pare de executar por 1 segundo. Ou seja, bateu o computador, ele vai dar uma pausa de 1 segundo e vai retomar a atividade normal dele. Ó, vou executar. Pode ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E acabou. Então, o que é que ele tá fazendo nesse meu tempo? Deixa eu aumentar um pouco aqui, 3 segundos. Vou executar novamente. Ó, bateu 1, daí ele volta, viu que a condição é verdadeira, aí bate 2, volta, viu que a condição ainda é verdadeira, aí bate 3, aí volta, viu que a condição ainda é verdadeira, aí bate 4, volta, vê que a condição ainda é verdadeira, bate 5, viu que a condição ainda é verdadeira, bate 6 e não é verdadeira e ele acabou. É basicamente assim que funciona o while. Agora vai um outro tipo de loop, que é o loop for, mas antes de eu comentar esse código aqui, Ctrl, ponto e vírgula, perfeito, aqui para baixo. O loop for funciona de um jeito diferente, me acompanha. For, vou escrever e depois eu vou explicar como é que funciona. E eu vou criar uma variável aqui dentro, sim, vou criar uma variável dentro do for. Cifrão, vou chamar essa variável de i, apenas i, e ela vai começar com o valor 1. Aí eu vou colocar um ponto e vírgula e uma condição. O negócio tá ficando confuso, mas você vai entender. Essa condição vai ser nosso i menor ou igual a 5. Vamos fazer o mesmo exemplo que a gente fez agora há pouco, só que com o for, né? Ponto e vírgula novamente e a variável i mais. Abrir as chaves, echo, vamos pedir para ele mostrar o valor de i, e colocar a variável i aqui dentro. Perfeito. Tá, o que é que tá acontecendo aqui? O que a gente fez aqui? O for, ele funciona de um jeito diferente do while. No while, a gente usa uma condição para determinar quantas vezes ele vai executar o loop. No caso, no while, a gente não sabe, tipo, de forma explícita quantas vezes ele vai executar. Ele vai se guiar por meio da condição. Então, enquanto essa condição, você pode colocar qualquer condição aí, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar isso no while. Já o for, a gente vai usar quando a gente souber quantas vezes a gente quer executar esse loop. Então, ó, vê o que está acontecendo aqui. A gente está inicializando a variável i, que começa com o número 1, está colocando uma condição parecido com o while, ou seja, enquanto o i for menor ou igual a 5, e cada vez que ele terminar o loop, ele já vai acrescentar aqui, ó. Então, o for aceita 3 argumentos: uma inicialização de variável, uma condição e um acréscimo, ou seja, que o nosso i. E até lá, ele vai printar o valor de i é i. Então, vamos colocar também uma _barra n aqui. Vamos executar. Pronto, o valor de i é 1, o valor de i é 2, o valor de i é 3, o valor de i é 4, o valor de i é 5. E voltando, a gente vai usar o for quando a gente souber quantas vezes a gente quer executar o loop. Vou comentar isso aqui, explorar um pouco do for. Vou criar uma variável nomes, que vai receber uma array, que vai ter alguns nomes aqui dentro. Vou colocar os nomes: Pedro, João e Elias. Tá, o que eu vou fazer aqui embaixo é o seguinte. Agora eu vou criar um for aqui, vou inicializar com o i também, variável i, que vai começar com 0, ponto e vírgula, e a condição vai ser enquanto o i for menor do que um count. Lembra que o count serve para contar quantos elementos tem em um array, dentro do count dos nomes, ponto e vírgula, e ele vai acrescentar o i mais, né, para ele acrescentar mais um valor no i, as chaves, e ok, dá um echo nomes, e em colchetes a gente vai passar a variável i, e ponto e vírgula aqui. Tá reclamando de alguma coisa, porque eu esqueci de ponto e vírgula aqui em cima. Pronto, tá, agora presta atenção no que foi que eu fiz aqui. Deixa eu dar uns espacinhos para você ver melhor. Ó, criei a variável i no nosso for, começa com 0, na última vez a gente usou 1, mas agora começa com 0, e a condição é, enquanto a variável i for menor do que a quantidade de itens que tem na nossa variável de array, ele vai exibir o nosso array no index da variável i. Ou seja, vamos ver isso acontecendo na prática. Eu vou colocar um sleep aqui também, sleep, botar uns 4 segundos, ponto e vírgula, nosso terminal, executar, Pedro, aí o próximo. Nossa, tá demorando demais, deixa eu botar uns 3 segundos aqui mesmo, 3 segundos, não, 2 segundos, e vou colocar também que eu esqueci, vamos elaborar um pouco esse echo, né, para que vocês conseguirem entender melhor o que eu tô fazendo aqui. Echo, o valor de i é i, e o nome atual é nomes, colchetes, botar o i aqui dentro e fecha chaves. E coloquei o cifrão no lado errado, né, botar aqui dentro, pronto. Tá, vamos executar agora. Ó, presta atenção, como é que eu esqueci do _barra n, tá, vamos executar. Presta atenção, ó, o valor de i é 0, e a variável que a gente criou aqui em cima começa com 0. O valor de i é 0, o nome atual é Pedro. Por que o nome atual é Pedro? Porque Pedro é o index 0, é o primeiro index. Aí o próximo, o valor de i é 1 e o nome atual é João. Por que é João? Porque o index 1 do array que tá no nomes é João. Então ele tá pegando o valor de i e tá usando como index para mostrar o que tá no array. Basicamente isso. Se você achou complicado essa parte, relaxa que tem uma forma muito mais
simples, muito mais fácil, ridiculamente mais fácil de fazer isso. Fazer o seguinte, vou comentar isso aqui, vou copiar essa declaração de variável, vou trazer para cá para baixo. Colar aqui. A gente tem um terceiro e último tipo de loop, que é o for each. O que a gente vai fazer aqui é usar o for each. For each quer dizer para cada. E no for each, deixa eu fechar esse terminal aqui, para atrapalhar nossa visão, ele aceita dois argumentos. Primeiro é o array que a gente quer usar, que é um array de nomes. Agora a gente coloca o as e uma outra variável que eu vou chamar, aqui você pode personalizar, tá? Vou chamar de nome underline atual. Chaves. Opa, botei chave no lugar errado, mas se funcionar você botar no lugar errado. Chaves, eco, nome, dois pontinhos, aí a variável, nome underline atual. Perfeito. Botar contra barra n, ponto e vírgula, botar um sleep de 3 segundos, ponto e vírgula também. Esse for each, voltando, ele significa para cada. Então o que ele vai fazer é fazer um loop que vai pegar uma array e vai fazer um loop para cada item desse array. Então a gente está informando para ele sobre qual array ele vai fazer o loop, que no caso é o array de nomes, né, que guarda 3 nomes. E para cada loop, ele vai guardar o nome da vez nessa variável nome atual. Então, ó, ele começou o primeiro loop, ele pega Pedro e coloca nessa variável nome atual. Então ele vai exibir nome atual. Acabou o loop, ele vai próximo. Qual é o próximo? João. E depois Elias. E quando acabar o array, ele acaba o loop e continua o código normalmente. Vamos executar. E, ó, nome Pedro, nome João e nome Elias. A gente pode fazer algo também. A gente pode usar o for each com arrays associativos também. Vou comentar isso aqui. Ao invés de criar a variável nomes, eu vou criar uma variável idades, que vai receber um array. E como chaves, a gente vai usar o nome de alguém. O primeiro nome que eu vou usar vai ser João. E essa chave João vai ter o valor 22. Depois vamos usar a chave Lucas, que vai ter como valor 28. E vamos usar a chave Mateus, que vai ter como valor 25. Ponto e vírgula. Tá, agora como a gente pode usar o for each nesse caso aqui, para fazer um loop por cima do nosso array associativo? Também é muito simples. O que eu vou fazer é usar o for each de novo, vou colocar o nome do array, idades, as, e aqui ele vai colocar dois argumentos depois do as. Primeiro é a chave, ou seja, o nome, primeiro nome, igual, maior que idade. Então, ou seja, para cada loop, o nome vai para essa variável, ou seja, a chave do nosso array vai para essa variável nome e o valor vai para essa variável idade. Vou colocar as chaves aqui, eco, vou exibir o seguinte, nome tem idade, pontinho e vírgulazinha. Perfeitinha, vamos executar, vou botar um sleep e o contrabarra que eu já esqueci, né? Sleep 2, maravilha, executar. João tem 22 e Lucas tem 28 e o Mateus tem 25. Então, ó, para cada loop, o que ele fez foi pegar a chave do nosso array associativo, no caso as chaves estão sendo os nomes, e botou nessa variável nome. E os valores, que são as idades, está botando nessa variável idade. Então, ó, o primeiro valor foi pro João, depois pro Lucas, depois pro Mateus. Perfeito. Além disso, ele também tem algumas funcionalidades que são para controlar o fluxo dos nossos loops. Por exemplo, eu vou comentar isso aqui também, vou criar um outro exemplo, que vai ser um contador também que vai até 10. For, nosso i, começa por 1. Enquanto o i for menor ou igual a 10, aí ele vai acrescentando i mais. Perfeito. Vou dar um eco no nosso i, contra barra n, ponto e vírgula. Se eu executar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, até 10. Perfeito. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu vou, em cima desse eco, antes do eco, né, vou criar uma condicional if, ou seja, se a variável i for igual a 5, ou seja, quando ele chegar ao número 5, eu quero que ele faça alguma coisa. Existem duas cláusulas que pode usar, que é o break e o contínuo. Vamos usar o break primeiro. Assim, break, perfeito. O que o break faz? O break, ele serve como uma saída de emergência para o loop. Quando ele cair nesse break, o loop vai acabar, ele não vai continuar mais. Então, ó, eu vou executar nosso terminal, e ele só foi até o 4, porque quando ele percebeu que chegou no 5, deixa eu trazer mais para baixo, quando ele percebeu que chegou no 5, ele já deu break. Então ele nem chegou no eco, ó, ele nem conseguiu chegar no eco, ele bateu no 5, ele já deu break. Além do break, a gente tem o continue. O continue, ele serve para pular para a próxima repetição. Então, ó, deixa eu executar novamente. Quando ele bater no 5, ele não vai acabar o loop, mas ele vai pular o 5. Ó, vai 1, 2, 3 e 4, e cadê o 5? Não tem, porque na parte da maneira que ele detectou que chegou no 5, ele deu um continue e foi pro próximo loop, pra próxima repetição, e não chegou no eco. Então, ó, lembrando, o break, ele serve pra acabar com o loop, ele mata o loop, não continua o loop, e o continue, ele pula pra próxima repetição. E agora chegou na hora dos exercícios, e cara, tenta fazer sozinho e me acompanha na resolução, porque pode ser que você não tenha entendido algo, e na hora dos exercícios, você pode acabar esclarecendo isso melhor. Bora! Ó, exercício número 1, usando um for, some todos os números múltiplos de 3 no intervalo de 1 a 30, e no final, exiba a soma dos múltiplos de 3 de 1 a 30 é x, né? No caso, você bota lá o valor total. Exercício 2, simula uma contagem regressiva de um lançamento de foguete de 10 até 1. E a cada número você vai exibindo aí o estado atual da variável. Quando chegar a 0, exiba o lançamento. E o exercício 3, vamos fazer algo mais complexo. Considere este array associativo de produtos e estoques. Percorra o array com for each. E para cada produto, se o estoque for 0, exiba produto x fora de estoque. Pule para o próximo. Se o estoque for menor ou igual a 2, exiba produto x com estoque baixo e você mostra ali o tanto de unidades que tem. E caso contrário, caso tenha estoque, você só exibe produto x em estoque e o tanto de unidades que ele tem. E um extra aqui, se você conseguir, se o sistema encontrar 2 produtos seguidos fora de estoque, interrompa o loop e exiba
estoque crítico, parando a análise. Tá, agora vamos criar nosso primeiro exercício, que é o exercício 10.php. O último foi o 9, eu lembro bem. E vamos inicializar nosso PHP aqui. PHP, criar o nosso for, iniciar pelo i, que vai começar pelo 1. Enquanto o i for menor ou igual a 30, vai subir mais 1 na variável i, esse do i, né? Pronto, chaves. Fora do for, antes do for, né, vou criar a variável soma, que vai ser, que vai guardar o valor total da soma. Começar por 0, colocar um if aqui, if e porcentagem 3 igual a 0, chaves. E esse if aqui que a gente fez, basicamente vai ser para verificar se o i é um múltiplo de 3. O múltiplo de 3 significa o quê? Significa que se dividir esse número por 3, o resto é 0. Essa porcentagem serve para verificar se o resto de uma divisão é 0. Então, ó, se a divisão de i por 3 for 0, ele é um múltiplo de 3 e GG. Então, ó, se for um múltiplo de 3, o que vai fazer é somar, ó, soma mais igual i. Esse mais igual, ele pega a soma e já soma ele mesmo com outra variável, no caso esse i aqui. Perfeito. E no final do for, ele vai dar um eco. A soma dos múltiplos de 3 do 1 ao 30 é, e botar aqui nossa variável soma, ponto e vírgula. E para executar o exercício, né, como a gente está dentro da pasta exercícios, se a gente colocar aqui o PHP exercício 10.php, ele vai dar um erro, porque ele está buscando esse exercício 10 dentro dessa pasta raiz. Nossa pasta raiz aqui, no caso é Square. E como ele não está na pasta Square, está dentro da pasta exercícios, o que ele vai fazer para rodar ele é usar o PHP. Isso aí a gente vai colocar o nome da pasta, ou seja, exercícios, barra e o nome do arquivo, exercício 10.php. Dá um enter. E a soma dos múltiplos de 3 do 1 ao 30 é 165. Perfeito. Vamos pro próximo. Exercício 11.php. Inicializar. Vou criar um contador aqui. Contador, vamos usar o while agora. Começar pelo 10, né? Que vai ser o 10 até o 1. Vou usar um while. Contador for maior ou igual a 0. Ou melhor, maior ou igual a 1. E o que ele vai fazer? Dar um eco segundo. E colocar aqui a variável do contador. E uma exclamaçãozinha para decorar. E ponto e vírgula. E aqui fora, vou usar o eco lançamento. Perfeito. Vamos executar. Caso não é mais exercício 10, agora é o 11. E ele tá executando infinitamente. Infinitamente porque a gente esqueceu de atualizar a variável do contador, né? Ó, só para ver se você tava esperto aí, confia. Então, o contador, usar o contador menos menos. Menos menos, que é o contrário do mais mais. Ele não vai acrescentar 1, mas vai reduzir em 1. Então, vamos testar. E pronto, faltou o contra barra n, né? Eita, tô esquecendo tudo agora. Vamos mais uma vez. E perfeito. Segundo 10, 9, 8, mas também a gente pode colocar um sleep, né? Vai ficar mais realista. Ponto e vírgula. E agora sim, executando, conta certinho do 10, 9, 8, 7, 6. E isso até 1. Quando a variável i já for 0, ele não vai mais considerar, não vai printar nada e vai cair no eco de lançamento. Agora vamos pro último exercício agora. Exercício 12.php. Colocar nosso array aqui. Criar o nosso for each, né? Pra gente iterar sobre o array associativo. Estoque s produto igual mais estoque. Se o estoque for 0, a gente vai dar um eco produto fora de estoque. Exclamação, ponto e vírgula. Tá? A primeira condição feita. Else if. Lembra que a gente viu lá no vídeo de condicional. Else if o estoque for menor ou igual a 2, ele vai exibir um eco produto com estoque baixo. E vou mostrar quanto de estoque ele tem, né? Estoque e ponto e vírgula. Tá, unidades aqui, unidades. E por último, um else, caso nenhum desses seja atendido, dá um eco produto. Botei o cifrão do lado errado de novo em estoque. Aí, estoque, botei o cifrão do lado errado de novo. Estoque em unidades. Unidades, né? Tá certo. Unidades. Feito. Então, se o estoque for 0, ele vai exibir o produto que tá sem estoque. Se o estoque for menor ou igual a 2, se ele for 2 para baixo, ele vai printar que tá com estoque baixo. E se tiver em estoque, ele vai exibir que tá com estoque e o tanto de estoque. Vamos testar. O exercício 12. Tá, esquecendo do contra barra n, né? Vamos colocar um contra barra n em cada um aqui. Contra barra n aqui, contra barra n aqui e contra barra n aqui. Tá bom, vamos testar agora. Beleza, café em estoque, 2 unidades, leite fora de estoque, pão com estoque baixo, 1 unidade, manteiga fora de estoque e queijo com estoque baixo, 2 unidades. Perfeito. Agora bora fazer o extra que a gente comentou, né? Para que caso tenha 2 produtos seguidos fora de estoque, ele já cancela tudo. Então, eu quero a variável aqui em cima, fora do for each, fora de estoque. Vai começar com 0. Aqui na condicional do 0, ou seja, caso o produto estiver fora de estoque, a gente vai acrescentar 1 no fora de estoque, mais. E ainda aqui, vou fazer um outro if fora de estoque for maior ou igual a 2, o que vai fazer é dar um eco estoque crítico. Mãe, faz coisas, parando análise e ponto e vírgula. E depois desse eco, vou dar um break para já cancelar o nosso loop. O que eu vou fazer é, depois desse if do fora de estoque, depois do if, vou colocar aqui um continue. E aqui no finalzinho do for each, fora de todos esses ifs, vou resetar nossa contagem fora de estoque e vou colocar como 0. Tá, quer
que eu fiz aqui? Se o estoque for 0, ele vai printar que tá sem estoque e vai acrescentar mais 1 na contagem de fora do estoque. Se for 2 pra frente, ele já printa estoque crítico e dá um break. Mas se ele tiver fora de estoque, acrescentar mais 1, mas ele não tiver chegado no 2, ele só vai dar um continue, porque se ele não der esse continue, se ele não pular pro próximo loop, ele vai bater aqui e vai resetar. E se ele resetar, ele não vai conseguir detectar quando tem 2 seguidos. Então, ó, eu vou tirar o pão, botar o pão como 0, ou seja, agora a gente tem 2 seguidos, o leite e o pão. Vamos testar. Ó, café, leite fora de estoque, pão fora de estoque, estoque crítico parando a análise. E aí, é basicamente isso. E chegamos ao fim de mais uma aula, e na próxima a gente já entra no assunto de funções, onde a gente já começa a organizar nosso código de forma mais modular. No todo, é isso. Obrigado por assistir até aqui e até logo.